Em primeiro lugar, eu queria começar com os agradecimentos. Em primeiro lugar, aos alunos que vêm aqui. Não existiria um curso se não houvesse ouvintes. Isso é mais importante. Mas é importante também a organização do curso. A doutora Sara, que está fazendo mestrado aqui, ela organizou isso de começo, meio e fim. Meio e fim. Então, meu agradecimento a ela também. A Bruna, que está gravando isso, né? Eu sou meio indisciplinado, vou escrever para cá e para lá, mas ela pega tudo. E naturalmente ao departamento, ao chefe de departamento, ao Doc Lobo, que, enfim, abriu as portas para que isto acontecesse. Então, ano passado, como disse a Sara, eu dei aqui uma colocação geral sobre a série Tempo, e terminamos com o capítulo absolutamente central, que é o da verdade. E aí dei uma aula sobre a verdade, sumariamente, porque a intenção era aprofundá-lo neste ano aqui. É o que vou fazer. Então são 4 horários, 4 meses aí enunciados, e vou dedicar os primeiros 2, hoje e maio, a filosofia antiga, digamos, pegando os gregos, a idade cristã, e as últimas 2, junho e julho, será dedicado a Heidegger. Vou retomar o que eu fiz ano passado, aprofundar um pouco, que eu dei só um sumário na última aula, e aprofundar um pouco 2. E que você pode pegar até 2 textos para isso. O parágrafo 44 de Ser e Tempo, que é sobre a verdade, e a conferência que ele fez, a essência da verdade. A essência da verdade, são 2 textos. Na verdade, um é descendente do outro, como acontece em qualquer filósofo. Ele não muda nunca a raiz fundamental de onde ele partiu, né, para emitir seus pensamentos filosóficos. Ele sempre mais ou menos se repete, como vou dizer aqui de Platão. Todos os diálogos de Platão, mas todos, sem distinção nenhuma, tangem, pelo menos, a todos os grandes assuntos da filosofia platônica. Bom, feita essa introduçãozinha, que não quero que seja um nariz de cera, das vezes não, mas sou profundamente grato a essa organização que a doutora Sara e que a Bruna levam no dia a dia aqui. Para fazer esse programinha que está escrito aí, levou-se tempo, levou organização, pedir licença para cá e para lá, e naturalmente ao departamento que permitiu essa jornada aqui. E a outra que vai ser inaugurada a semana que vem, que está dentro dessa mesma perspectiva de trazer aqui os veteranos, os antigos e aposentados professores que passaram por aqui, que é muito bom. Bem, a verdade como desvelamento provisório, esse é o título que demos para isso, porque esse título aí é heideggeriano. É ali que eu quero chegar, ali. Mas nessas 2 primeiras, abril e maio, eu vou falar das teorias da verdade. São muitas. Eu vou fazer só com uma referência aqui. As teorias da verdade. Né? E dei uns nomes aqui um pouco estranhos, que não se vê na literatura, nos comentários filosóficos, mas tanto para nos situar bem. Então, eu falei assim, o primeiro ponto será Platão. É hoje, Platão. E chamei assim, com o subtítulo, A Verdade das Alturas Infinitas. Porque é das alturas mesmo, como você vai ver aqui, nessa colocação que eu vou fazer, você vai ver um crescendo até chegar ao que ele quer da verdade. Então, a verdade das alturas infinitas.
O discípulo dele, Aristóteles, tão genial quanto Platão, mas que era só um observador do mundo, que ele podia ver e analisar, não tinha os voos de Platão. Ele chegou exatamente à mesma súmula de verdades. Súmula de verdade, por outra via completamente diferente. Completamente diferente. E tanto que então coloquei aqui o título que poderia corresponder e dizer: então, Platão é o mestre da verdade das alturas infinitas. E Aristóteles, a verdade da profundidade abismal. A esses dois temas eu chamo a verdade vertical. Um que vai para o alto, ao infinito mesmo, e outro que vai às profundezas abismais, porque não sabemos como é que são esses fundamentos do universo. Então, seriam essas duas. O terceiro tema é a composição dos dois. E aí serei mais rápido, porque não tem muito a ver, tem tudo a ver, mas não é propriamente filosófico. Mas eu chamei aqui a verdade profética, que é do cristianismo cristão, do cristianismo medieval, liderado por grandes filósofos e que se tornaram grandes teólogos. Ou seja, a verdade profética é a síntese das duas. É a síntese das duas. A verdade profética, então, sintetiza Aristóteles e Platão à luz da fé cristã, à luz da fé bíblica, judeu-cristã, portanto. Esta que é a partir daí que se tira esta síntese grandiosa, a Idade Média é uma idade muito rica nos seus momentos mais altos. Claro, tem também o obscurantismo medieval, que ninguém nega, ele existe. Mas os teólogos cristãos, então, o primeiro deles foi Agostinho. Platônico, completamente platônico, ele era neoplatônico. Ele se converteu para o cristianismo. E ele veio com a bagagem dele e configurou, através da teologia, o esquema de Platão. A teologia cristã, ela é de fundo platônico até hoje. Então, a primeira formulação teológico-filosófica, então, de seres humanos que pensam e têm tanta autoridade quanto nós aqui, né? Podemos ser contestados, tudo é limitado, quer dizer, não tem nada de fé nisto. Então, a primeira organização filosófica do cristianismo foi feita especialmente por Agostinho, que vieram muitos filósofos do paganismo, estoicos, neoplatônicos, que era a filosofia do tempo, do início do cristianismo. E o segundo, sim, Santo Agostinho dominou o pensamento cristão por 12 séculos, os primeiros 12. Ele, no século XIII, portanto, Santo Agostinho do século IV, 10 séculos depois de Agostinho, aparece aquilo que se chama a grande escolástica no século XIII, onde o grande líder é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. E que deu a formulação, a teologia, deu um feitio aristotélico até o dia de hoje. E demais. Também esses arcabouços desses grandes filósofos também envelhecem. O tempo avança, novas filosofias vêm, novos ramos da ciência. Então, hoje precisa pensar com isto que temos hoje, as categorias, as filosofias, progresso da ciência, da psicologia, as ciências humanas, enfim, é por aí. Essa síntese não foi feita ainda, não foi feita.
Mas, então, São Tomás de Aquino deu o arcabouço fundamental da teologia cristã praticamente até o dia de hoje. Até o dia de hoje, né? Bom, isso então quanto à teoria, a verdade vertical em altura e profundidade. A nossa, eu vou dar duas, como eu falei, junho e julho, na visão heideggeriana. Eu chamo a teoria da verdade contemporânea horizontal. Teoria da verdade horizontal. E é verdade, a filosofia contemporânea não procura nem a verdade das alturas e nem a verdade da profundidade, mas procura a verdade do tempo, do processo temporal. E aqui é longo dizer, eu tentei expor aqui, era todas as semanas que eu tinha aula, 15 dias, durante umas 8, 10 aulas, então, essa linha da horizontalidade da filosofia na forma do existencialismo, Sartre, por exemplo, com uma visão mais política, e num horizonte mais filosófico, que é a fenomenologia heideggeriana, husserliana e os descendentes, essa constelação de pensamentos. Então, a teoria da verdade contemporânea como verdade horizontal. E o título diz exatamente o que se quer dizer, a verdade como desvelamento provisório. Esse desvelamento, palavra desvelamento, então, vem do grego, aletheia e tal, isso vamos explanar, que, enfim, de ser a verdade, em vez de ser uma adequação, ela passa a ser uma explicitação, ou seja, um desocultamento daquilo que está oculto. Então, a verdade é uma dessas grandes coisas ocultas de que Heidegger fala. Então, a verdade como desvelamento, mas provisório. Isso quer dizer que nós não temos nenhuma verdade definitiva hoje. Não tem. E nós aceitamos todo o tipo de verdade, mesmo dos dogmatismos religiosos, elas sofrem qualquer que ela seja, sofre a ação do tempo, sofre a ação das discussões que se passam no tempo contemporâneo. Então, por isso mesmo que toda formulação que se pretende verdadeira, ninguém estuda a mentira e nem passa a mentira, mas sabe que o enunciado de verdade, ele é provisório. Eu desenvolvendo um pouquinho esse tema aí, a verdade, então, como desvelamento provisório, eu digo assim que, então, o que nós procuramos? Exatamente a organização, a verdade é a organização provisória e temporal do sentido. Para Heidegger, a coisa oculta e ocultíssima é o sentido da minha vida pessoal, o sentido deste imenso cosmos onde estamos. Não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai, nós estamos embarcados nele, não nos leva. Como é que eu faço um pouco de luz aí? Então, qual é o sentido do ser humano, da existência, portanto, pessoal, da existência do barco em que estamos, que é exatamente esse cosmo, o universo, e, finalmente, o sentido da história que fazemos. Nessa quadra de tempo,
metade do século XX, final do século XX e século XXI, somos nós. Nós somos atores da história neste tempo contemporâneo. O que todos nós, seres humanos, 7 bilhões, que rumo estamos dando ao nosso caminhar? E sabemos que são rumos contraditórios, briguentos e tal. Muito bem. Então, a verdade aqui, naquele enunciado aí, é o seguinte: é a organização provisória e temporal do sentido da existência. Existência humana, existência do universo e existência do processo histórico que nós estamos construindo e do que foi construído para trás, né? Um grande filósofo da história, aliás, cito 2, um é na contemporaneidade é Hegel e na antiguidade é Agostinho, Santo Agostinho. Hegel, nós sabemos, temos livros da filosofia da história, a história universal, vão todos nesse sentido, da construção de um sentido de mundo. Santo Agostinho, ele parte da queda de Roma, ele é contemporâneo a esse evento terrível que foi a invasão de Roma pelos não é hunos, não sei o que, enfim, os bárbaros. E Santo Agostinho, ele era funcionário do Império, ele era uma espécie de juiz de pequenas causas, e tanto que de manhã ele era juiz e à tarde ele era bispo, lá na África, de Hipona, e fazia essas duas coisas. Então ele era funcionário do Império e gostava do Império. E dizia, caramba, o Império Romano caiu pela capital. Isso foi grandioso. Então Santo Agostinho se perguntou, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? O que levou Roma a esse momento trágico? Ele não viu, foi séculos depois, de fato final, né? Nunca mais Roma se recompôs. E então ele faz todo o sentido desse grande acontecimento e colocando ali o sentido de todos os eventos anteriores. E, grosso modo, simplificando-te, 2 amores construíram 2 cidades. Santo Agostinho era exagerado nas colocações. 2 amores construíram 2 cidades. O amor de si próprio, até o desprezo de Deus. Segundo, o desprezo de si para amar Deus. São os 2 extremos. Então, de fato, a cidade, para ele, então a cidade terrena, do amor terreno, era do amor a si até o desprezo de Deus. A cidade celeste, que era a igreja para ele, que era, enfim, toda a pregação evangélica, bíblica, a cidade celeste parte do amor a Deus até o desprezo dessas coisas materiais, porque ele era platônico. Então Santo Agostinho tinha reserva total a tudo que é o mundo material, e aqui tem mulheres, então especialmente as mulheres são perigosas para Santo Agostinho. E é por isso que os movimentos feministas castigam com toda a razão esses pensamentos de Santo Agostinho. Mas não era só a respeito da mulher, era da materialidade em geral. Bom, aqui essa introduçãozinha vai um pouco mais, mas chega, basta isso, senão não falo de Platão. Então vou tratar da verdade das alturas infinitas. Platão. E, como eu disse no começo, todas as grandes ideias de Platão se encontram em todos os diálogos. O mais completo, claro, todos sabemos, é a República, mas, por exemplo, quem leu Banquete, surgiram essas 2 grandes obras, Banquete,
é uma espécie de coroamento do pensamento platônico e que finalmente trata da ideia eterna do bem. Do bem. E o banquete é um banquete, era um jantar, celebrando o aniversário de um dos convivas de Platão, filósofos, tal. E tinha um preço. O preço era um discurso. E o discurso era sobre o mesmo tema, todos. E foram 7 discursos sobre o amor. E Sócrates faz o último, ele coloca tudo na boca de Sócrates. Então, Sócrates faz o último, arrematando o que os colegas disseram e mais corrigindo aquilo que achava defeituoso e fala do bem, supremo bem. São páginas tão grandiosas que mereciam estar na Bíblia. Tão grandioso é esse discurso de Sócrates no banquete. Pois é um coroamento da filosofia platônica, mas ele fala de todas as outras temáticas que ele desenvolve em todos os diálogos. Bem, então eu começo aqui dizendo o seguinte, que não é possível alcançar a verdade e a ciência perfeita, diz Platão. Tema fundamental é alcançar a verdade e a ciência perfeita enquanto a alma estiver no corpo humano. Não adianta, nós não alcançaremos a verdade plena e a ciência perfeita até que estivermos no tempo, até que a nossa alma estiver no corpo. Mas só após a morte, então, quando a alma se liberta do invólucro material. Porque para Platão o corpo é o invólucro da alma. Né? Então, neste tempo, e nesta vida, porém, é possível alcançar indiretamente a verdade e o conhecimento perfeito. Esta é a meta de Platão. Então, não alcançarei no tempo, mas apenas posso vislumbrar. O vislumbre eu posso ter, por que não? Então, vamos ter pelo menos o vislumbre. Enquanto, então, estamos na existência, estamos no tempo, é possível conhecer indiretamente a verdade e o conhecimento perfeito. Isto é, através do raciocínio. Mais adiante vamos ver que ele ultrapassa o raciocínio. Aí chega Sócrates ao raciocínio. Ele ultrapassa o mestre Sócrates. Ele vai falar do outro conhecimento um pouquinho mais perfeito, mas é o que é possível nesse tempo. Então é assim. Então nós podemos alcançar um vislumbre dessa verdade pelo raciocínio abstrato, portanto, esse que nós fazemos, as filosofias todas. Raciocínio que desperta uma lembrança, reminiscência, diz ele, uma reminiscência daquilo que esta alma tinha visto no mundo anterior onde ela viveu. Falarei desse mundo onde ela viveu. Né? Então, através de uma reminiscência das coisas verdadeiras que ela conheceu na existência anterior, onde ela contemplou aquilo que é a verdade e o conhecimento perfeito. Agora aqui ela está embotada, como veremos. Então, por isso, para falar da verdade em Platão, é preciso conhecer a visão de mundo dele. Nós podemos pegar o tema da verdade em Platão, sem saber nada de Platão, dá para tirar o conceito de verdade, porém não é contextualizado. Por que ele chegou a esse tema? A filosofia é o conhecimento da verdade e o conhecimento perfeito. Por que é isso, então? Então, para falar da verdade em Platão, é preciso conhecer a visão de cosmos que ele tem. A Weltanschauung, como gostam os alemães de dizer. E a visão do ser humano.
As duas coisas está preciso. As duas coisas. A visão cosmológica, o cosmos, e a visão do ser humano. Sem ter boa noção, então, desses dois temas, falaremos, sim, da verdade de Platão como aquele das ideias eternas. É um filósofo assim. Isso é de uma forma vaga, porque o tema da verdade se contextualiza em toda a filosofia dele. Então, vou dizer uma palavrinha da cosmovisão. Olha aqui, se for, isso aqui não é uma lição de verdade que eu estou passando, não. Então, qualquer um pode discutir, na hora que quiser, levantar o tema que quiser, que não tem importância as minhas páginas aqui, vai até 9, é muita página que tem. Isso não tem importância, não tem importância. Então, pode interromper quando quiserem. Vou colocar uma ideia, então, sobre a cosmovisão platônica. Isso todos sabemos, qualquer um que estudou Platão, alguma coisa, que o cosmos para ele é eterno e está organizado em 3 patamares. 3 patamares. O mundo superior, invisível aos nossos olhos, por isso que só alcançamos pelo raciocínio, imperfeitamente. Então, o mundo superior, o mundo celeste, que é visível, a região intermediária, portanto, onde moram os astros, os planetas, que são 11 esferas que giram em torno da Terra. Esse é o mundo que nós podemos conhecer, em torno da Terra. E são todos divinos. O mundo astronômico é divino, são divindades. Esses astros são divinos, então são corpos esféricos, portanto perfeitos, visíveis. Eles têm alma, são movidos pela alma. E ali, nesse mundo superior, intermediário, então, moram os deuses da Grécia. Ali é a morada dos deuses, né? Morada dos deuses e das almas nossas antes de vir a este mundo. É a morada. Então, isso aí. Esse é o mundo celeste de Platão. Tem o mundo superior, o mundo celeste e, finalmente, a terceira região, que é o mundo físico nosso aqui, onde nós estamos. Habitado por seres corpóreos, portanto, compostos, nós somos todos compostos de ar, água, terra e fogo, que eram os elementos que a filosofia da época tinha elaborado, né? E todos são vivos. É o pan-vitalismo. Todos os seres, o mundo é um grande organismo vivo. O mundo celeste é um grande organismo vivo e divino. Nós somos só organismos vivos e compostos, enfim, dos 4 elementos. Estamos sujeitos, por isso mesmo, a um movimento, mas é um movimento local, ao movimento de geração e corrupção. Nós nascemos, nós morreremos, nós temos vida dentro de nós e, ao mesmo tempo, a morte. Nós somos todos assim. Todos os seres morrem. Isso é um sumário. Vou fazer até um esquilinho aqui. Assim. Então, o cosmos platônico. Aqui tem o mundo superior, onde moram as ideias puras, e o mundo celeste, então, as 11 esferas divinas, e é a morada dos deuses e das almas. Ali, as nossas almas, antes de vir aqui, moravam lá.
e finalmente mundo superior, celeste e mundo terrestre. Então, é um mundo vivo e perecível. Perecível porque somos todos compostos dos 4 elementos. Notem bem que eu coloquei tudo dentro de uma esfera, porque os gregos têm a ideia de um mundo assim. Por exemplo, no cristianismo terá que o princípio absoluto ele vem de fora, Deus. Aqui não. Platão tem uma visão da transcendência, sim, mas uma transcendência intracósmica. No cristianismo e no criacionismo em geral, é uma transcendência supracósmica. Para Platão, os deuses, então, as ideias puras, são ideias cósmicas e que se alcançam, ainda que em vislumbre, com a nossa mente. Isso fica essa súmula, então, esse sumáriozinho dessa cosmovisão de Platão. Aqui nós temos, depois vou falar, mas aqui nós temos o conhecimento sensível, que eu vou colocar. Sensível. Aqui nós temos o conhecimento racional, abstrato. E aqui nós temos o conhecimento racional, sim, intuitivo. Aqui é argumentativo. Esses conhecimentos aí. Então, é só pela intuição que nós chegamos à visão desse mundo superior eterno. Vamos fazer um intervalinho, porque eu preciso ir ao banheiro também, mas depois prolongamos um pouco mais. Geralmente faço às 7 horas. Tomar um cafezinho, depois vamos continuar a lição. Enfim, fizemos essa cosmovisão, que é mais ou menos essa, e deixo ainda aí porque vou voltar a esse quadrinho aí. Eu fiz um livrinho sobre sentidos da história, então tem um capítulo sobre Platão e eu coloquei esse quadro aqui. É esse quadrinho aqui. É mais detalhado um pouco, mas a substância é isso aqui que eu coloquei. Sim. Então, vimos essa cosmovisão, voltaremos ainda a ele, mas é importante esses 3 mundos, são importantíssimos porque dão exatamente a ideia da ascensão para o mundo superior, que será o mundo das ideias, e depois vou colocar as ideias fundamentais. Quais são essas ideias? Não coloquei aí, mas depois vamos colocar. Fundamentais. Então, nós seres materiais aqui, agora, cosmovisão. Então, uma visão do cosmos platônico que está aí, completaremos ainda um pouco. Depois, nós seres humanos, a visão do ser humano, como é que nós somos quanto a essa caminhada para esse mundo superior que apenas vislumbramos. Somos corpo, portanto matéria e alma, que procede da região celeste, onde ela viveu eternamente e foi punida
deve ter cometido um insulto contra os deuses que nós não sabemos qual é, foi punida, enfim, a viver nesse corpo material. A alma e espírito foi encarcerado, porque esse que é o termo de Platão, foi encarcerado numa masmorra material, o corpo. Isso é muito grave. Então, dizer, a alma nunca se adaptou e não se adapta a esse mundo, não se adapta a seu corpo, e o desejo dela é voltar para seu mundo, o mundo celeste. Sim, importantíssimo, no mito da caverna, depois vou citá-lo, né? O desejo da alma é se libertar do corpo para voltar no seu lugar original, que é o mundo celeste. Então tem a expressão que é usada em toda a mística depois, seja filosófica, seja cristã, memento mori. Memento mori, ou seja, lembra-te de morrer, do morrer. Mori é infinitivo de morio, que significa morrer, em latim. Então, lembra-te da morte, lembrança da morte. Toda a mística cristã usou essa expressão platônica, né? E no sentido, então, da cosmovisão platônica. Porque o meu lugar verdadeiro não é aqui, é lá, então o desejo é voltar para lá. Tudo bem. Esta união, então, da alma com o corpo é conflitiva. O eterno conflito alma-corpo. E ela se mostra, se revela, sobretudo, na nossa ignorância. Todos nós, seja qual for a nossa idade, eu que tenho um pouco mais de idade do que todos aqui dentro, temos que estudar sempre, sempre. Para fazer essas coisas aqui, eu as fiz tantas vezes, mas para organizá-las assim, tinha que passar horas para fazer, porque nós somos ignorantes. Isso a gente não diz por humildade, por não sei o quê, é a nossa verdade. A verdade histórica. Quem é que pode montar a verdade histórica? Não tem. A verdade científica é um construto. Claro, aprofunda sempre mais a descoberta do universo e de todas as coisas, mas é sempre provisório também o saber científico, saber filosófico, não se fala, saber ético, qualquer tipo de saber. Então nós somos ignorantes e estamos sempre espantando a ignorância e parece que ela cresce mais sempre, sempre, parece crescer sempre mais. O que nós temos, diz ele, são noções vagas. O nosso conhecimento aqui no mundo terrestre, ele é opinativo. Nós temos opinião para tudo. Mas isso não é ciência, isso não é verdade, não é a verdade. Não é o saber científico como ele está procurando. Temos coisa muito vaga. O fato é que lutamos a vida toda para espantar as nossas trevas e que nos acompanham sempre. Então, como é que a alma, nessa situação precária de existência, encarcerada num corpo, como é que a alma pode chegar ao conhecimento verdadeiro e à verdadeira ciência? Essa é a grande pergunta platônica. Como é que chegamos à verdade e à verdadeira ciência com este corpo? Como eu coloquei aí, todo o nosso conhecimento ele é hierárquico. O conhecimento sensitivo, o conhecimento racional e o conhecimento intuitivo. Então é assim, eu já coloquei aqui, é só recapitular. Aqui então nós só podemos conhecer
aquilo que a sensibilidade nos permite e nunca ultrapassamos a opinião. Naquele tempo não havia ciência como hoje, laboratorial, que vai e descobre tantas coisas, tudo bem, mas ela é incompleta também. Você imagine, naquele tempo, quando Platão escreveu, conhecimento acessível era só conhecimento ocular. Assim, vocês estão escutando lá atrás, parece que alguém apontou que eu devo falar um pouco mais alto. Dá para entender aí? Tá bom, tá bom. Então, só aquilo que o olho dá, os sons musicais, nada mais que isso. Nós somos bastante limitados. Eu não podia imaginar que o conhecimento poderia ser, no futuro, muito mais profundo. Mas esse conhecimento muito mais profundo que nós temos hoje, ele é incompleto. Sempre temos que espantar a nossa ignorância a esse respeito. Então, o mundo sensitivo. O conhecimento racional está aqui. No mundo celeste nós temos conhecimento racional argumentativo. É até onde chegou o mestre, para ele, Platão, onde chegou o mestre Sócrates. Sócrates alcançou o conhecimento argumentativo. Ele era um exímio argumentador, até levar o interlocutor à contradição, para dizer, então eu não sei, agora eu vou te ensinar como é que é. Né? Assim, então, argumentativo. É o conhecimento racional, discursivo, argumentativo, que procede por abstração. Abstração, de fato. O que é o raciocínio argumentativo? É abstrair, formar uma ideia geral das coisas da mesma espécie. A ideia geral de ser humano, e dizemos animal racional. Esse é um conhecimento argumentativo, é pela argumentação que eu chego a esta conclusão, quando consigo abranger todos os seres humanos debaixo de dois nomes que contêm aquilo que é radicalmente importante em cada um, ou seja, a alma racional, a racionalidade. Então, a capacidade de pensar e de abstrair. Conhecimento racional. Discursivo, portanto, muito imperfeito. A ideia universal das coisas. Mestre Sócrates chegou a isso, a ideia universal. Nada mais, nada mais. É muito pouco. Finalmente, o conhecimento intuitivo, racional sim, mas ele é intuitivo das coisas supremas, que eu ali coloquei ideias puras e vou dar-lhe o nome das principais ideias puras, que são as divindades superiores desse cosmos. Ideias puras que são a verdade, a justiça, o belo, a beleza sempre, Platão argumentou com a beleza que se via no mundo e que traduzem, de certa forma, as ideias belas. Essas são as belezas eternas. Então, a verdade, a justiça, o belo e, finalmente, a ideia suprema do bem. Na hierarquia dessas ideias intuitivas está o bem. Tudo se reduz ao bem, para Platão. Por isso que se desenvolveram depois todas as filosofias do amor, da amizade e tal. E essa visão do bem, como por assim dizer, aquela que é constitutiva desse mundo superior, sem que exista uma ordem de subordinação entre elas. Elas são todas puras, independentes, cada uma é. Mas, digamos, a mais sublime delas é a ideia do bem que preside a organização de tudo.
isso caiu como uma luva na teologia cristã. Agostinho, sobretudo. Santo Agostinho. Santo Agostinho trabalhou, se eu for dizer alguma coisa dele, trabalhou a ideia do belo e do bem. Santo Agostinho era apaixonado como Platão dessas coisas, a beleza e o bem. Daí ele tirou toda a ética cristã, maravilhosa ética. Depois ele fez outra, porque Santo Agostinho tinha muitas contradições. Então, se ele fosse pela ideia do bem, que é bíblica. Deus é amor, na teologia bíblica. E não é porque um teólogo disse, é porque está escrito em muitos lugares da Bíblia que Deus é amor. Né? Deus é amor. Já sabia, celebramos a Semana Santa agora, e o discurso final de Cristo, na última ceia, divino. Essa é uma obra platônica. Quem escreveu aquilo lá devia ter formação platônica, certamente, certamente. Então, é o fundamento de tudo, inclusive da ética. Mas depois Santo Agostinho, ele via que, enfim, nós temos paixões, nós temos ódio, nós temos sexualidade. Ele inventou a ética da ética que eu chamo, a ética da competitividade, da alma contra o corpo. E aí, então, quanto mais a gente pune o corpo, tanto mais facilmente ele se submete à ideia de alma. É um desastre a ética de Santo Agostinho, a segunda ética, que não tem primeira e segunda, está tudo misturado. Mas se tira dos textos de Agostinho duas vertentes da ética. Uma que é fundamental para o cristianismo, uma ética, digamos, realmente aberta, e uma extremamente fechada, que é a ética do controle, da punição. Sabe? Bom, isso fazendo uma digressão. Mas então, a ideia do bem e do belo são absolutamente fundamentais. Isso a gente alcança por intuição. É o conhecimento dos seres, então, sumamente perfeitos, os seres superiores, a verdade, a justiça, o belo e o bem. Isso, então, as duas ideias do cosmos de Platão e a visão do ser humano. Muito bem, agora vamos a como é que se chega ao conhecimento da verdade e do conhecimento científico para ele. Então, Platão também foi discípulo. Foi discípulo de Cratilo. Muitas pessoas dizem Crátilo, eu não sei qual é o certo, mas enfim, Cratilo era um grande filósofo do seu tempo e ao qual dedicou depois um diálogo, que é o Cratilo de Platão. Então ele se iniciou na filosofia do mestre Cratilo, e ele era, o Cratilo, um severo crítico de Heráclito. Que bom, porque nos deu uma plasticidade à filosofia muito grande, uma dialética muito grande. Ele criticava especialmente o mobilismo, tudo se move em Heráclito, nada é estável, mobilismo puro, a contingência, tudo é limitado, tudo termina, enfim, a impermanência e a caducidade do mundo. Claro que para ele há o retorno, mas enfim, todas as coisas são caducas e móveis em extremos. Ora, se é assim, como é que eu chego ao conhecimento da verdade e do conhecimento científico? Como é que eu chego aí? Porque o conhecimento da verdade e do saber científico, ele tem algumas características que estão ali
nessas ideias puras e fundamentais. E as características são essas. O conhecimento da verdade e do conhecimento científico é estável. É estável, fixo, certo e necessário. Esses componentes são todos discutidos por Aristóteles, por ele também. E necessário. O que é um conhecimento necessário? Que tal coisa é assim, por exemplo, o animal racional, e não pode ser diferente. Então é necessário que seja assim. É necessário que seja assim. Por exemplo, é necessário que para que eu tenha um ser pensante, devo ter um corpo, uma sensibilidade e uma alma, e um espírito. Sem animalidade e racionalidade, eu não tiro uma figura racional humana. Não tem. Então, isso é necessário que seja assim na nossa composição. Então, o conhecimento da verdade científica e da verdade pura tem essa característica da estabilidade, fixidez, certeza e necessidade. Estas ideias puras aí são assim, desse tipo. Ideias puras são assim. Isso é absolutamente certo que é assim, e são absolutamente eternas, absolutamente permanentes e tal, e despida de qualquer composição corporal que lhes garante exatamente a perenidade. Então, esse conflito, como é que nós chegamos ao conhecimento perfeito, sendo nós imperfeitos, como acabamos de dizer, como nós chegamos, ainda que seja em vislumbre, E aí a grande intuição de Platão, que ultrapassou aquilo que o mestre tinha chegado, o mestre Sócrates, que era já muito. Ele chegou ao conhecimento racional e argumentativo. Era o argumentador por excelência, um exímio argumentador. Mas a intuição, ela vai direto à essência da coisa. Não precisa de argumentar nada para deduzir essas ideias puras, perfeitas. Então, Platão teve a grande ideia de dar consistência ontológica aos raciocínios abstratos, aos conceitos abstratos que ele formou, o ser humano. Por exemplo, todo aquilo que chamava substância, o conhecimento perfeito. Para Sócrates, eu tenho conhecimento perfeito quando eu chego ao universal. Conhecimento universal. Sócrates chegou, mas era ainda um pensamento abstrato. Era uma ideia. Consistência ontológica às abstrações de Sócrates. Isso é, Sócrates tem um pensamento abstrato, mas este é um pensamento. Platão tornou este pensamento abstrato uma realidade. Então eu tenho a ideia de verdade em Sócrates. Mas existe a verdade, que não é uma ideia, chama-se ideia, mas não é, são, como é que se diz? São, como? Prototipos, tipos que existem e que servem de modelo para todas as coisas, os protótipos eternos existentes, esse aí. Então ele deu consistência real, portanto ontológica, a essas ideias às quais tinha chegado, e muito bem, o mestre Sócrates. Ele criou o mundo, exatamente um mundo superior. Lá moram essas realidades, esses protótipos eternos, que são as ideias fundamentais de verdade, justiça, beleza e bondade.
Então, para Cratilo, isso aqui, para Cratilo, e depois Platão desenvolveu muito mais ainda, tem existência real na região diferente que ele chamou mundo superior, mundo das ideias, e lá elas moram. É assim que ele chegou a este momento mais alto da sua filosofia. A ciência e a verdade só é possível no mundo superior, isto é, no terceiro patamar aí, o mais elevado de todos, onde moram essas ideias. Não podem ser alcançados pelos sentidos, nem pela imaginação, nem pela abstração socrática, mas pela razão intuitiva, uma visão direta, um conhecimento direto disso. A esta intuição, que é o momento alto da filosofia platônica, quando ele estabelece a verdade e o conhecimento científico, ele exemplificou com o famoso mito da caverna. Mito da caverna. Assim, quem é que já fez um curso de Platão aqui? Quase todos. Então, não preciso muito falar do mito, a não ser como ele se enquadra aqui nesse espaço. Ou seja, através da alegoria, o mito da caverna, ele exemplifica esta intuição dele deste mundo superior das ideias. Então, como sabemos, nós vivemos acorrentados neste mundo, acorrentados e prisioneiros nesse arcabouço, cadeia particular de cada um de nós, que é o nosso corpo, e no mundo sensível todos. A grande caverna é o corpo, sim, mas é todo o mundo sensível, cavernoso, isto é, impenetrável na sua radicalidade. Então sabemos que os prisioneiros estão acorrentados no fundo da masmorra, com a cabeça voltada para o fundo da parede, e atrás passam os bonecos cuja imagem é projetada lá, e nós aqui vemos esses bonecos, nada mais. Isso é uma espécie de simulacro da realidade, uma imagem pálida. E quem não é filósofo acha que isso é a realidade. Então a missão, falarei lá no fim, a missão do filósofo é abrir o olho. As pessoas dizem, não, isso não é a realidade. Isso é uma imagem pálida, é um boneco da realidade. Essa que é a missão do filósofo. Então, o que nós conhecemos são as sombras. De fato, eles viam sombras lá no fundo, dos bonecos. O que nós vemos é sombra. O que nós conhecemos aqui são aparências. E, porém, aquilo que está no fundo dessas aparências pode ser alcançado de uma forma de vislumbre que vamos descrever um pouquinho mais adiante. No tempo e neste mundo, então, nós somos assim, esses acorrentados ao corpo e ao mundo físico, e só vemos as coisas do mundo sensível apenas como sombras e imagens do mundo superior. E são imagens vagas desse mundo perfeito, da ideia da verdade, da justiça, do bem e do belo. Então Platão escreveu a República, que é um tratado de política, como deve ser governado o mundo. E deve ser governado o mundo pela ideia de justiça. E a justiça para Platão, ali da República, não é o conceito. Como, de fato, esse mundo superior não é um mundo de conceitos. O mundo dos conceitos é aquele de mestre Sócrates, que já disse muito, mas tinha um conhecimento mais perfeito.
Então a justiça, digamos assim, é uma deusa. É uma deusa. E o mundo político tem que ser organizado conforme a justiça. E só o filósofo é que vê, sabe, tem uma lembrança da justiça que a alma viu abertamente no mundo superior e que o filósofo intui. Ele intui isso aí. Então, o verdadeiro governante tem que ser o filósofo, porque ele sabe mais ou menos como é que é a justiça. Mas a justiça que nós fazemos aqui, ainda mais perfeita que Platão imaginou, ela está cheia de imperfeições, porque nós não temos condição de realizar coisas perfeitas. O filósofo faz da melhor forma possível a organização social, justa, mas é uma justiça ainda imitativa, longínqua da ideia subsistente, consistente e ontológica do que é justiça. Assim da verdade. Claro, nós procuramos dizer a verdade aqui, evitar mentira, mas dizer a verdade, toda a nossa verdade são parcelas, figurinhas pálidas da verdade suprema. O bem que nós fazemos, por que não? Você faz muito bem no mundo, no meio de tanta maldade, mas você faz o bem também. Uma pálida imitação daquela realidade superior. Assim é, então. Como é que se alcança? Qual é o jeito de passar desse mundo socrático da abstração, do conceito argumentativo, para a intuição pura, que é do mundo superior? Aí Platão, toda a filosofia platônica é isto, não é? A dialética não entra só aqui, não, ela perpassa toda a filosofia de Platão. Então nós chegamos a intuir esse mundo superior, o mundo das ideias, pela dialética. A dialética, todo o pensamento de Platão é dialético, tudinho. O que é a dialética? Primeiro, ela é um método, um caminho, e é um caminho ascensional, que passa por esses patamares 3, sensitivo, intelectivo, argumentativo e intelectivo, intuitivo. Chegar a esse mundo superior dificílimo, então é uma caminhada. A dialética é uma caminhada, ou seja, a caminhada da saída da caverna. Isso é me levar acima do meu corpo, acima desse mundo sensível, acima do mundo socrático e finalmente entrar nesse mundo superior. É uma caminhada árdua, que se faz através de disciplina, diz Platão, disciplina, ascese, sobriedade ética, e dizem que no frontispício da escola de Platão, academia, estava escrito que ninguém entra aqui que não saiba geometria, as matemáticas. Então, é o cultivo da matemática que ajuda a equilibrar a nossa mente de sorte que pode chegar à intuição. Esse pensamento é pitagórico. E são os pitagóricos que, por primeiro, então, chegaram a esta ideia platônica do mundo superior pela matemática. Eles tinham uma ideia central só, uno. Platão viu mais dessas divindades no mundo superior, mas se consegue, os pitagóricos eram essencialmente disciplinados, então sóbrios, e disciplina intelectual e da matemática. Ou seja, a esse mundo superior se chega pelo sacrifício, sim, pela luta cotidiana.
dialética. Então ela tem dois aspectos, a dialética em Platão, dois. O primeiro é socrático, isso é, primeiro grande passo da dialética é uma síntese, é a síntese. Síntese, que, como diz a palavra, é um resumo, é uma redução de um discurso mais longo numa súmula breve. Então, é uma reduz. No caso aqui, a síntese é reduzir a multiplicidade das coisas ao conceito universal. Conceito universal. Ou seja, o exemplo que estou sempre dando é de nós mesmos, o ser humano, que nós dizemos e resumimos a súmula básica do que somos, dizendo animal racional. Isso é dito básico de todos nós, do primeiro ao último, do mais velho ao mais novo, todos somos animais racionais. É isso que é. Então, o primeiro passo para chegar a esse mundo superior é a dialética, sim, mas como síntese, a formulação do conceito universal. Mas o filósofo fica insatisfeito de ter um conhecimento meramente abstrativo, como é o raciocínio nesse segundo patamar, que é o mundo celeste. Isso é insuficiente para o filósofo e é insuficiente para Platão. A dialética será o passo ontológico, isso é, o passo que dá consistência real ao conceito abstrato de Sócrates. É o passo ontológico, que nos leva então a essas realidades sublimes da verdade, da justiça, do belo e do bem. Então é, por assim dizer, saltar dos universais socráticos às ideias superiores, às ideias do mundo superior de Platão. Assim, esse momento final dialético perde-se, por assim dizer, aquilo que vinha antes. Ou seja, a dialética deixa de ser um simples caminho, um simples método, um método de esforço para avançar. Aqui a dialética toma figura ontológica, ou seja, a dialética é exatamente o conjunto dessas ideias sublimes da verdade, do belo, do bem e da justiça. Bom, assim, tem uma palavra aí, todas as outras formas de ciência que Platão conhecia muito bem, matemática, tal, né? E são auxiliares do esforço humano para chegar a esse mundo superior. Portanto, a filosofia é um saber sinótico, isso é, de síntese. Porque, de fato, nós vamos da multiplicidade sensitiva ao mundo argumentativo por abstração, e finalmente chegamos às realidades ontológicas superiores. Então, de fato, a filosofia é um olhar sinótico, isso é, de composição, olhar todas as coisas ao mesmo tempo. Sinopse significa exatamente conseguir abranger com uma olhada só toda a realidade em sua profundidade total. Assim é o pensamento filosófico final platônico.
com o olho, então, é capaz de sinopse ou colocar todas as coisas juntas, ou seja, é um olhar sintético que abarca ao mesmo tempo, as realidades particulares do mundo sensitivos, a realidade das essências abstratas, mundo de Sócrates, até as realidades supremas da verdade, do bem e da justiça. Esse que é o saber. Filosofia é sinótica, é decomposição. E é impressionante como de vez em quando aparece algum pensador que faz essa sinopse. Por exemplo, Platão fez, Aristóteles fez do seu jeito, Santo Agostinho fez da sua maneira, Hegel fez da sua maneira, porque Platão, nesse mundo superior, é habitado por uma só ideia, que é a ideia de espírito, e constrói toda a filosofia da história e do universo a partir dessa única ideia, né? Que é a ideia de espírito. Finalmente, eu falei muito corrido, né? Finalmente, a missão do filósofo. Nossa missão. Nossa missão. Então, a nossa missão, a missão do filósofo é junto aos companheiros acorrentados, junto aos seres humanos presos na caverna do corpo e do mundo sensitivo. E arrancar os seres humanos das trevas da ignorância, das trevas da opinião, até alcançar a suprema realidade, né, onde brilha o sol, sobretudo do bem. Então, portanto, o filósofo é um guia dos seres humanos. E aí eu já disse essa ideia, o governante deste mundo aqui tem que ser o filósofo. Por exemplo, filósofo rei. Tem a expressão filósofo rei. Mas essa era a convicção de Platão, né? Isso é daquele que sabe mais, então ele tem que repartir esse saber governando a comunidade, a sociedade política. Mas, finalmente, conclui que, apesar de tudo, de alcançarmos em vislumbre esse mundo superior, o terceiro mundo, neste mundo sensível aqui, nós nunca chegaremos à intuição verdadeira. Isso aí. E o cristianismo trabalhou demais essa ideia, demais. O apóstolo Paulo, por exemplo, estou lembrando dele, ele usa que São Paulo conhecia a filosofia grega do seu tempo, que era mais de cunho estoico, mas ele conhecia o pensamento grego e passou também ele para a reflexão teológica que ele fazia. Então ele disse, olha aqui, nós neste mundo conhecemos como que num espelho roto, quebrado, de sorte que as imagens aparecem muito mal. É a nossa maneira de conhecer neste mundo aqui, portanto, absolutamente imperfeita. É como num espelho que está perdendo como é a sua sensibilização de espelhar. Então, de uma forma muito imperfeita. Mas depois, veremos a Deus como Ele é. Isso é face a face, diz ele, face a face. Ou seja, caminhamos para ver, ter a visão da realidade pura de Deus. Aqui nós o conhecemos em ideia, doutrina, profética, bem, são todas ideias que, entretanto, um dia veremos essas coisas reais, espirituais, face a face. No caso dele, se referia naturalmente a Deus e aos outros que já morreram antes. Vão encontrar face a face, todo mundo.
os nossos antepassados, seja quais forem os tempos em que viveram, estão lá, tudo inteirinhos. E quando eu morrer, vou ver essas pessoas, né? Cada um de nós vai ver sua mãe, seus pais, seus parentes, seus amigos, né? Não sei se os inimigos também, mas... Bom, então eu acabei um pouquinho antes da hora, mas... Na próxima vez, que será em maio, então, na primeira sexta-feira de maio, vamos fazer o inverso disso. Genial, Aristóteles. Mas para chegar à mesmíssima conclusão, ele não fala só dessas verdades básicas, a verdade, a justiça, o belo, o bem, fala disso também. Não, é todo o mundo consistente que subjaz às realidades presentes, ou seja, as existências múltiplas e tal. O fato é que esse mapinha que eu fiz no início, de que nós temos a verdade, então, vertical, e hoje vimos uma delas, as alturas infinitas. Na próxima vez vamos ver da profundidade abismal. Muito bem, essas verdades verticais, elas são temporais, precisam sair do tempo, porque senão nós caímos em Heráclito, onde tudo é móvel, então não existe conhecimento perfeito das coisas temporais. Então é preciso abstrair do tempo. Platão abstrai do tempo. E da impermanência. O tempo torna tudo impermanente. Então, é preciso encontrar a permanência estável, e essa permanência estável, ela tem que estar fora do tempo. Senão eu caio no círculo heraclítico. Muito bem. Hoje nós somos o contrário. A filosofia horizontal, a verdade horizontal, tem a verdade temporal. Não tem medo do tempo, não. Todas as nossas verdades, como eu disse no início, são temporais. Por isso que o máximo que nós alcançamos no pensamento heideggeriano é uma organização provisória do sentido nosso, seres humanos, do universo e da história que fazemos. Conhecimento perfeito não existe, mas é um processo de desvelamento. A verdade é um desvelamento daquilo que estava oculto. E então procuramos desocultar, desvelar o que estava oculto, e o que estava oculto é o sentido. Não é uma verdade pontual, a ideia de verdade, a ideia de bem, de belo, tal, ou então a ideia de uma essência aristotélica. Não. É uma estrutura, uma organização temporal e provisória do sentido que eu posso ver em mim e ver na história do mundo e ver no universo todo. Quem faz o sentido somos nós. E Heidegger sustentará que o fundamento da verdade está no próprio ser humano. Não é que eu vou descobrir a verdade estável lá, como fazem Platão, como faz Aristóteles, como fez toda a Idade Média. Não é que eu vou encontrar a verdade lá fora. Não, a verdade está no processo de acontecer. Mas é a verdade que eu sou capaz de ler. Isso é, conjugando, veremos isso em Heidegger, e entre outros. Falo de Heidegger porque estudei mais Heidegger. Mas então, esse sentido aparece na composição das coisas, da composição. Entendeu? Eu posso organizar as coisas deste mundo de tal forma que elas me apareçam desta maneira, no sentido da
filosofia da história de Hegel, por exemplo. Mas eu posso ser um marxista, então eu vou organizar pelo menos as coisas da política. Marx não tem nada, desprezava solenemente a metafísica. Entretanto, a filosofia da história dele é uma filosofia da história da sociedade, da convivência humana. É uma verdadeira filosofia da história. E essa verdade histórica do ser humano, para Marx, ela é concebida como uma dialética, não no sentido platônico, mas hegeliano, que é também um conflito. Um conflito não é de ideias, não, é de classes. É o patrão contra o operário oprimido. Essa que é a dialética que tem, e ela é permanente. Com isso, acabo sugerindo um livro de Erich Hobsbawm, esse que morreu em outubro do ano passado. As últimas obras dele são maravilhosas. Eu tenho as 4 e li. Eu fiz um artigo sobre como mudar o mundo. Como mudar o mundo. Maravilhoso. Recomendo que onde ele trabalha, elabora a visão que no século XX, Marx é do século XIX, a visão com a qual se pode ler, e os marxistas e os partidos socialistas leram, dos acontecimentos históricos do nosso século passado e desse comecinho aqui. Ele fez esse livro em 2009 e morreu em 2012. Publicou, né? Mas de fato é uma coletânea de artigos que ele fez desde 1950 até os 90, 1990 e tanto. Então, como é que os partidos comunistas, os partidos socialistas viram a sociedade naquele tempo. Então, que o Marx, de fato, tentou uma organização, uma filosofia da história, então, política do ser humano. E não deixa de ser uma importante. Ela é completa, é metafísica? Não é. Eu não queria também fazer disso, mas nos deixou uma lembrança maravilhosa. E esse Erich Baum, ele diz, hoje o pensamento de Marx escrito, a maior parte é superado. O que não é superada é a intuição fundamental de Marx. E uma dessas intuições fundamentais é que até que nós tivermos, digamos, os meios de produção em poucas mãos e o esmagamento do trabalhador, teremos sempre conflitos. O capitalismo se organizou de 1000 maneiras, evitou 1000 momentos de cair, se desfacelar, mas nunca se desfez. Por quê? Porque o capitalismo se retoma. Ele espera que um dia, porém, dizem, haverá os coveiros do capitalismo, é o mundo trabalhador. Qual seja esse momento, eu não sei. Por qual motivo ele cai, eu não sei. Mas só sei que dentro da ideia de conflito, ele vai acabar. Essa ideia permanece. E o capitalismo vai de conflito em conflito. Nós estamos no bojo de um dele desde 1908. Ele escreveu isso ainda. Está nesse livro. Dos anos 70 a 2008, esse conflito só aumentou. Se lhe dá motivos. Então, um livro maravilhoso de filosofia da história do século XX, do ponto de vista da sociedade. Então, ele era marxista de carteirinha. No entanto, ele sabia que tinha condições de criticar o texto escrito, que são os escritos absolutamente temporais. Por exemplo, nada mais desafiador do que o Manifesto Comunista. Mas o que é? É um discurso de um tribuno fogoso, como ele era, e denunciando as mazelas que estava lendo na sociedade. Então, claro, todo esse pensamento é perecível, isto é, como escrito,
mas não das ideias que ele defendia. Assim diz Eric Baum, e com toda a razão. Certamente. Então, filosofia da história, com certeza. Essa é a verdade. É a verdade, uma maneira de organizar a sociedade como ele entendeu. Essa é a verdade. Então, o sentido da história. Bom, chega. Fica para a próxima.